Bom, vamos então dar continuidade aqui ao nosso seminário, partindo aí para a próxima apresentação. A próxima apresentação vai ter o tema O Mercado Fresh. E quem vai fazer essa apresentação é o Francisco Homsi. Por favor, Francisco. Muito bem-vindo. Francisco é um amigo aqui, a gente já conhece há bastante tempo, um profissional muito qualificado, que já tem uma vasta experiência aí nessa área. E ele é do setor comercial, no setor de frutas e vegetais, e é diretor vice-presidente da rede Oba Hortifruti e membro do CONAD da IFPA Brasil. Então, boa apresentação. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Renato, Adriana. Obrigado a todos por virem. É um prazer poder estar aqui com vocês. Eu sou Francisco Homsi, sou agrônomo, formado em Jaboticabal. Opa, parece que eu tenho que ficar por aqui, né? Por causa da filmagem. Tá. Então, sou agrônomo formado em Jaboticabal, da turma de 87, me formei em 91. Fruticultura foi minha vida desde lá, desde o meu segundo ano de faculdade, já escolhi esse ramo, lá no estágio com a Citrussuco. Desde lá eu venho trabalhando na área comercial quase sempre. Vivi uma parte do tempo aqui em Olambra, trabalhei um período na cooperativa de Olambra. Varejo de alimentos se tornou, de 15 anos para cá, a minha vida, ou seja, metade da minha carreira foi de um lado do balcão, a outra metade foi do outro lado. E até que minha experiência nunca foi com supermercado, eu nunca trabalhei em supermercado, e eu vou explicar por que o Oba não é supermercado, assim como o Hortifruti, que eu trabalhei antes, também não é supermercado. Sou lá vice-presidente CCO, as áreas que eu conduzo lá são as áreas comercial, toda a parte de compras da empresa, a parte de marketing e toda a área produtiva. A gente tem diversas unidades fabris, desde um frigorífico, onde a gente produz 90% da nossa carne, passando por um repacking de queijos, de frutas secas, de castanhas, uma unidade fabril que está sendo montada de extração de água de coco, uma unidade fabril de bacalhau que está sendo construída, e outra unidade fabril também de padaria e rotisseria. Então, são muitas unidades fabris, eu vou explicar por que a gente faz tudo isso. Bom, e aqui, e também eu sou DJ, faltou dizer que eu sou DJ, e sou isso bem antes de ser agrônomo, eu já era DJ, desde os 10 anos de idade, eu estou com 55, então eu era da época que era disc jockey. Então, continuo na ativa, só que só toco do meu estúdio de casa. Voltei a tocar publicamente, sempre toquei só para a família, mas voltei a tocar publicamente desde a adolescência, agora na pandemia, porque foi uma forma de, primeiro, manter a minha sanidade, além das plantas em casa. Música também vale muito a pena, ter um hobby eu recomendo, e para mim sempre foi uma missão, sempre fui apaixonado por radiodifusão, então levar música boa para as pessoas sempre foi uma missão de vida. E depois, quando eu virei agrônomo, também levar comida boa. Então eu só vendo o que eu ponho na mesa de casa para os meus filhos. Bom, vamos lá, começando com uma dúvida, e a ideia aqui, gente, é um bate-papo rápido para dizer alguns insights. Então, deixar claro um disclaimer aqui para a gente começar, que todas as elucubrações aqui, todas as reflexões que vocês vão ouvir, é de um agrônomo que está sentado numa cadeira de uma empresa que não é um supermercado, é um varejo especializado de alimentos. 40% do que a gente vende no Oba é fruta, legume e verdura, 80% do que a gente vende é fresco, e quase nada congelado, muito pouco congelado. Então, é importantíssimo que a gente entenda que é uma visão de um setor com um nicho de mercado bem específico, e que são as minhas conclusões pessoais, e que espero que eu possa acrescentar algumas coisas na visão de vocês. Bom, dúvida que sempre me transcorreu da carreira toda, desde antes, quando eu estava lá na exportação de frutas brasileiras ou na importação de frutas estrangeiras para cá, como é que as empresas gostam de construir cadeias produtivas longas? É muito mais caro, dá muito mais trabalho. Para que isso, gente? Cheia de distribuidores, cheia de atravessadores. Óbvio, existem agregações que são necessárias, existem elos da cadeia que você não pode fazer tudo, você não pode verticalizar tudo. Mas isso tem um limite, porque alguém tem que pagar essa conta no final.
E a gente que está produzindo, e a gente que está lá, eu sou produtor rural também, a gente tem que olhar quem está lá na outra ponta pagando a conta. Lá no finalzinho, onde consome, né? E como está consumindo. Então a gente vai tentar falar um pouquinho disso, de quem que paga a conta. Vamos só começar rapidamente, prometo que eu não vou apresentar nenhum número, eu deixei para os professores fazerem isso, eu vou apresentar conceitos aqui, e se eu chutar o teto aí, vocês levantem a mão e gritem e falam, para com isso que você está falando bobagem, ou me explica melhor isso. Tá? Vamos lá, consumo, com certeza, e eu não colei do professor que me antecedeu aqui, professor Junqueira, consumo é igual comportamento. Assim, frase minha, o OBA, e assim como qualquer varejo de alimentos, metade negócio, metade comportamento humano. Não há dúvida alguma. Bom, vamos lá. Começando, conceituando rapidamente, quem são as pessoas que estão dentro da nossa loja hoje comprando? Os baby boomers que nasceram lá depois da Segunda Guerra Mundial, no meu caso, os meus pais, né, nasceram lá na década de 40 e 50 e começaram a consumir em 70. Como eram essas pessoas? Familhona, tradições, televisão, telefone, que eram as tecnologias da época, bate-papo, feira livre, cozinha em casa, workaholic e pouco influenciado. Esse pessoal inventou o termo workaholic, começou com eles. Depois veio a geração X, contra regras, computador, SMS e e-mail, mudou a tecnologia, são céticos, iam para o supermercado, não cozinha, não vão cozinhar de jeito nenhum, fast food na veia, praticidade, conveniência, procura de liberdade. Depois veio a geração seguinte, que é a geração Y. Esse pessoal começou a consumir mais recentemente, mídia social, reality TV, smartphone, tablet, WhatsApp, online, necessário, só compra o que é necessário, não desperdiça. No caminho, ele compra o que está no caminho dele. Ele não vai desviar a rota dele. Ele vive em grandes cidades, ele pega trânsito. Saudável, rastreado, são os millennials. Opa, peraí que apertei o botãozinho errado. Geração Z, esse pessoal está começando a consumir agora. Novos sabores, novos produtos, lojas especializadas, o rústico chique. Frescor, superalimentos, origem, serviços, responsabilidade social. Isso é forte. Opinião e muito, muito posicionamento. Esse cara, para ser influenciado, é brabo. E essa está a informação, que é a geração alfa. Esse pessoal não começou a consumir ainda. Esse pessoal nasceu de 2010 para cá. Está começando a consumir. Está no início. Bom, uma vez conceituado isso, o que a gente tem que fazer para tentar falar um pouquinho de tendência, que depois eu vou dizer para vocês o que eu penso a respeito dessa palavrinha, o que é essa etimologia para mim, o que significa tendência e como a gente encara isso lá na empresa de forma estratégica e de forma bem realista. Bom, para começar a gente faz 4 pequenas perguntas, o que, como, onde e quando. E eu quero aqui tentar responder, não tem resposta errada nem resposta certa aqui. Tem resposta mais adequada à empresa de cada um de vocês. Não adianta eu chegar aqui e falar, essa é a mais adequada? Óbvio que não. As mais adequadas para onde eu estou, no lugar que eu estou e agora. Porque nem sempre foi assim. Antigamente não era e provavelmente no futuro também não vai ser. O quê? Quem gosta aqui de água de coco? Está mais nos 34 graus que estavam fazendo. Agora, quem prefere levar o coco assim para casa? Não estou falando de produto industrializado, não. Eu estou falando de só a água colocada na garrafa. A gente faz isso 350 mil vezes por semana durante o verão nas nossas 73 lojas. 350 mil cocos em 73 lojas. Bom, quem gosta de abacaxi e quem prefere levar assim? 80% do abacaxi que vende no Oba é descascado. Quem gosta de abobrinha? Quem gosta de espaguete de abobrinha, sem carboidrato, não engorda, projeto verão. É isso aí. Então, assim é o maior crescimento, é o departamento que mais cresce dentro dos frescos no Oba,
são os minimamente processados, departamento que nós estamos passando a centralizar agora numa unidade Fabril. Hoje é todo feito nas lojas, assim como o coco, é tudo extraído na loja. Vocês imaginam a dor de cabeça de tirar 350 mil cocos toda semana do Nordeste, levar para cada loja e depois tirar toda essa casca de volta. Isso custa uma fortuna, gente. Uma fortuna. Bom, vamos lá. O que a gente responde, então, que é, digamos, tendência? Produto pronto para consumo. Onde? Aqui ou aqui? Aonde você encontra mais conforto e segurança? Aonde você encontra mais regularidade de qualidade? É ali. A ideia aqui é que esteja assim, às 7 da manhã na segunda-feira e às 10 da noite no domingo. As lojas abrem 7 dias por semana, de 7 às 10. Então, conforto e segurança. Como? Planogramas confusos, ninguém para ajudar, ou degustação de carne de Angus. Explicando que a gente não dá caroço de algodão, porque o boi cresce muito rápido, a vaca, na verdade, porque Angus a gente só vende fêmea, e dá gosto residual na carne. Então a gente não dá caroço de algodão, não. É permitido. Tem óleo pra caramba, mas é melhor não, né? O sabor fica melhor. A gente explica isso, até porque a gente teve que aprender para vender direito. Atendimento, serviço. Quando? Na prateleira, no site, no seu telefone, multicanalidade. Em qualquer lugar, o cara lembrou, ele quer comprar na hora. E mais do que isso, ele quer receber na hora. A gente chegou no... eu ouvi aqui o professor falando sobre que ainda não é pós-pandemia. Lá a gente já está falando de pós-pandemia. A gente viveu em 2020 e até 2021, começo, pandemia. Segundo semestre de 2021 já é pós-pandemia. E 22 já é pós-pandemia. Nós já estamos vivendo desde o segundo semestre pós-pandemia. Do ponto de vista do varejo especializado de alimentos, de novo, reflexão interna nossa. É a nossa situação. São situações distintas. Mudou tudo, gente. Tinha uma regularidade. Que dia da semana vendia mais? Que dia da semana vendia menos? Virou tudo de perna para o ar. E agora, os varejos estão vivendo uma ressaca danada. Porque chegaram a vender, sei lá quantos por cento, 30%, ou no online, e isso retrocedeu. Do mesmo jeito que as pessoas também não querem ficar mais só trabalhando em casa. Ninguém quer ficar trancado em casa. É chato. Não tem relacionamento nenhum. Né? Vou ficar só comprando. Eu quero ir para o supermercado. Eu quero comer a carne de Angus. Né? Eu quero ir lá na degustação de abacaxi. Então, multicanalidade é importante, mas aonde o cara estiver. Não importa se ele está em casa, se ele está no trabalho, até porque agora a maioria é híbrido e muita gente virou flexitariano. É, flexitariano. O cara come carne, mas ele opta por comer carne vegetal ou não comer carne durante um bom tempo. Então, resumindo rapidamente, o que? Pronto para o consumo, onde? Conforto e segurança, como? Atendimento e quando? Multicanalidade. Mas, there's one more thing, como dizia o Steve Jobs, né? Tem mais uma coisinha, tem um quinto elemento nessa história. Você sabe de onde vem o alimento que está no seu carrinho? Está aqui o software, o aplicativo da Paripasso, que é uma empresa de rastreabilidade, né, do Jean Paulo. Informação é o quinto elemento. Essa nova geração que está começando a comprar agora não compra nada sem saber de onde vem e o que é. Quanto mais para colocar na boca. Ele não compra o tênis se ele não sabe se o tênis vem de um lugar legal. Né? Azar é que o diga. Então, ele compra o Vert, porque o Vert é um tênis, aquele que tem o Vzinho ali, não é só moda, não. Aquilo começou uma startup falando que aquele tênis era de origem só vegetal. Por isso que vende tanto. Tem umas cópias piratas aí que não são, mas informação. Informação é crítico para essa geração, principalmente essas duas últimas gerações. Então, segurança alimentar e informação. Então, todo produto tem uma história. E isso é o que a gente sempre disse, começando os treinamentos de cada uma das 200 e tantas moças que a gente tem de degustação lá na empresa, que durante a pandemia não foram mandadas embora, elas foram para a área de e-commerce
E depois, logo em seguida, voltaram, porque o e-commerce diminuiu. As pessoas querem, eu quero que elas vá, que elas vão às lojas. É necessário. Está lá na nossa missão. Pode entrar no nosso site, encantar o cliente. A gente tem que encantar. Encantar pelo website é muito mais difícil. É muito mais fácil fazer na loja. Vai lá, tem cheiro, tem textura, tem sabor. No site não tem nada disso. O site só tem preço. Apelo só de preço. A gente não está lá para fazer isso. A gente está lá para vender valor. Então, conta a história do teu produto, que certamente ela é diferente da dos outros e certamente você vai vender ao invés de ser comprado. É muito diferente. Então, chegamos ao 6º elemento. Propósito. Isso é o mais novo. Isso é o que a gente tem sentido de mais novo. As pessoas, e aqui eu estou dizendo todas as pessoas, todas sem exceção, que estão dentro dessas lojas aqui, e isso é uma foto real tirada dentro da loja, todas, funcionários, fornecedores, prestadores de serviço e clientes, todas só fazem um negócio desse aqui se enxergarem a função para aquilo. Se elas entenderem. Vocês devem estar careca de saber, eu vou chover numa olhada aqui, mas nunca se viu um turnover tão grande de funcionários como hoje em dia. Não segura mais as pessoas. A pessoa vai lá no Oba, se credencia a trabalhar, começa o trabalho de manhã, na hora do almoço pega as coisas e vai embora. Aconteceu isso direto nos últimos tempos. Por quê? O trabalho é pesado. Mas se ela enxergar a função e a motivação necessária para fazer aquilo, ela faz. Essa geração é assim. É a geração do reset no videogame. Aperta o reset fácil. É por isso que o turnover está crescendo. Pelo menos, de novo, na nossa concepção e na nossa visão. Então, eu preciso dar propósito. E aí, eu faço um retorno. Eu retorno lá naquele primeiro slide e falo, consumo é igual comportamento. O consumo é igual ao comportamento para todo mundo que está em volta do modelo de negócio que você levantou. Todo mundo. E aí, fala assim, puxa vida, mas como é que eu vou me virar e não vou estar caindo na moda ou vou estar indo para a tendência? O que a gente decidiu lá no Oba, e que eu nem estava lá, eu estou há quase 13 anos, mas o que a gente decidiu lá no Oba, e que foi decidido até um pouco antes de mim, empiricamente até, e depois a gente começou a entender isso aos poucos, é que a ideia é de criar um microclima em volta da tua empresa que as pessoas vejam o quanto o teu produto e o teu serviço é diferente do resto. Aí, a hora que acontece isso, a tendência é a que você está levando. Você não está embarcando como passageiro na tendência, você está criando a tendência. Ah, eu sou pequeno. A não ser que você seja pequeno e produza soja, o resto dá para mudar, gente. O resto dá para mudar. Soja não dá, mas flor dá. A gente tomou várias decisões em diversas categorias distintas dentro do Oba, de falar assim, ó, por que eu tenho que ter uma peixaria que venda até caranguejo? Em Moema era assim, uma peixaria que encantava, enchia os olhos. Dava dinheiro? Não, nada. Mudamos tudo, hoje o Oba vende 35 toneladas de sushi por mês feito na loja. 35, é metade da venda da nossa peixaria. Feito na mão em cada uma das lojas. Consumo é igual a comportamento. E comportamento a gente muda, comportamento a gente cria. Já dizia o Steve Jobs, demanda empurrada. O que ele fez com a música, o mercado da música, lá atrás, quando ele lançou o iPod e o iTunes, todo aquele environment, todo aquele ambiente todo diferente, mudou o mercado da música. Depois veio a Spotify e falou assim, ó, o valor para se ter 35 milhões de músicas no seu acervo é R$19,90 por mês. Esse é o valor. E é isso que aconteceu com o mercado. E até a Apple ficou para trás. O iPod não existe mais. Existem os smartphones. E esse mercado mudou. Mudou muito lá atrás, por pouca gente sabe, mas o Napster, um hacker, criou um software onde se compartilhavam MP3. O Steve Jobs foi lá e
deu uma ajeitadinha e conseguiu se colocar lá para vender. E depois veio o Spotify e falou, tá tudo aqui. E aí mudou tudo, tudo. O comportamento mudou, a demanda mudou, o produto mudou, o mercado mudou, as pessoas mudaram. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação e tanto acesso à música como hoje. Antigamente um LP custava uma fortuna. Bom, acrescentando então aqui as duas informações a mais, informação e propósito. A questão do propósito é uma questão crucial, eu diria, para qualquer negócio, inclusive para você mesmo, que está na frente do negócio. O negócio de flor é um negócio de muito planejamento, assim como o varejo. E eu já trabalhei muitos anos, eu trabalhei 8 anos numa empresa de capital francês que produz maçãs em Santa Catarina, e eu exportava essa maçã, me deu chance de conhecer o mundo inteiro, com a mala na mão, vendendo frutas, e até de morar um tempo lá na Holanda. E isso me deu até uma visão ali no final da década de 90, começo dos 2000, que fala, puxa vida, o propósito das coisas é diferente aqui do que lá. E na ficha não caiu lá na hora, caiu bem depois, quando eu comecei a trabalhar no varejo. A história era bem diferente. Bom, vamos lá. Está aqui uma nuvenzinha de palavras, que é o que eu quero deixar para vocês, uma nuvenzinha de palavras do que a gente falou aqui. Né? Vamos fixar aqui para não ficar pulando. A gente falou aqui de o que, de quando, de geração X, geração Y, geração Z, segurança, produto, geração alfa, como, motivação, função, propósito e informação. Essas palavras são palavras-chave para entender qualquer tendência. Não existe uma tendência única, assim como não existe uma moda única, assim como elas todas são cíclicas. Quantas vezes você já usou boca de sino, calça boca de sino? De que forma? Muitas. E vai acontecer de novo. A única certeza é essa, que vai acontecer de novo. Quando? Não sei. Que tal você chegar lá, do lado do seu cliente, entender quem ele é, qual a persona que ele assume, porque existe isso também. Existem essas classificações todas aqui que, assim, é uma forma de você tentar entender, mas tem muito furo nessa história. Mas quando a gente começou o trabalho com o e-commerce, a gente pegou e falou assim, puxa vida, vamos tentar condensar, né? Como é o perfil do consumidor do Oba? Não dá para fazer em um perfil. Ok, não dá. A gente chegou em 6 e depois chegamos em 4. Eu não vou entrar nos detalhes aqui. Mas, por exemplo, eu tenho duas personas. Quando eu vou na loja, e eu sou cliente, eu faço compra toda semana na loja do Arborais ali ou na loja do Galeria. Durante a semana, salada, tomate, suco de laranja, queijo e assim vai. Para o fim de semana, vinho, carne. São duas personas diferentes. O perfil de compra é diferente. Então, não existe um perfil. Não existe um perfil para uma pessoa. As pessoas têm mais de um perfil, depende do momento. Então, isso é fundamental de você entender, de ir lá, do lado de quem consome. Ah, mas eu não vendo para ele. Não importa. Não importa. Quem é a última pessoa a colocar a mão no seu produto? Conversa com ele. Entenda quem ele é. Conheça ele. Ah, mas eu vendo para o Brasil inteiro. Vai aonde te interessa mais. Começa por algum lugar. É um nó que tem que ser desfeito aos poucos. E aí você vai levando isso e vai entendendo e vai tirando o melhor. E vai falar, puxa, eu vendo para aquele pessoal que está naquela região, que eu vi que eles fazem isso assim, assim, e que eu posso, de repente, vender para ele por causa disso, assim, assim, o tal do crisântemo que está voltando em cor diferente. Aquela venda é um plus. Você não faria se não tivesse feito isso. É um exercício diário e que precisa ser feito. Muito obrigado. Espero que eu tenha agregado alguma coisa. Muito obrigado, Francisco Chico, né? Chico do... perguntas. Perguntas.
Bem, Francisco, parabéns pela excelente palestra e aprendizado aí diante de uma empresa tão reconhecida pelo consumidor, né? A gente tem um Oba mais perto aqui agora, então dá para... Já fui 2 vezes lá e realmente o que impressiona é o padrão, né? Você vai em várias lojas do Oba, você vê realmente um padrão. E é isso que você falou, como manter esse padrão durante 7 dias por semana, nesses horários das 7 da manhã até 9, 10 horas da noite. Como trabalhar equipes tão engajadas, né? Você acabou de falar que tem um turnover, tem uma rotatividade aí voltada para a equipe, mas a dependência de pessoas é enorme. Como trabalhar isso, como estimular essas pessoas para se manterem no negócio? Acho que o grande desafio hoje das empresas são pessoas. Obrigado. Bom, não preciso dizer que com 8.300 funcionários, a despesa com folha, e a gente tem que pagar todo mês, é complicado. Assim, é complicado porque, por um lado, você lida com pessoas, e essa é sempre uma tarefa complicada, né? Depende de comportamentos, temperamentos, né? E há uma variabilidade infinita nisso, né? O que a gente procura fazer, Jorge? Engajamento, que é o que eu falei aqui, entender a motivação e para que aquelas pessoas estão fazendo aquilo. Mas vou citar aqui um exemplo da adega. Eu me lembro da adega quando eu comecei no Oba 13 anos atrás, o acionista fundador chegou para mim e falou: "Ih, Chico, ó, nós vamos parar de vender isso aí. Casileiro do Diablo, o atacadão vende metade do preço aqui." Eu falei: "Então para de vender casileiro." "Ó, para?" Não vende. Não precisa vender. Quem te disse que você precisa ter essa marca? Nada contra. Mas a gente não tem custo para brigar com eles. Não venda. O que você faz? Vamos pegar umas vinícolas lá em Portugal pequenininho e vamos trazer direto o vinho deles. Vamos trazer direto, marca que ninguém conhece, mas aí vai ter que ir. Ninguém vai comprar. Eu falei: degusta. E assim que começou a importação do Oba. Hoje a gente lida com 30 países. O que a gente faz? A gente manda o pessoal para lá, vai lá conhecer a vinícola, vai tomar o vinho. Cara, o Oba vende vinho, e é verdade isso. Tem vinho até de quase R$2.000 a garrafa. Tem. O pessoal toma quando chega? Sim. Ninguém pode vender um produto que ele não conhece. Não existe isso, gente. Ou você engaja o teu funcionário e ele sabe o que ele está vendendo, ou então ele está sendo comprado. Ou não, pior ainda, ele não está sendo comprado, tem alguém do lado na concorrência vendendo. Então, faça o teu pessoal abraçar a causa. Parece chover no molhado, né? Todo mundo já ouviu falar daquele best-seller lá do como é que se chamava? O Monge e o Executivo. Isso é mais batido do que Domingão do Faustão. Mas lá tinha a pergunta essencial: por quem você atravessaria uma parede? Pela minha mãe. Por quê? Porque o amor dela é incondicional. Como é que você faz o teu pessoal atravessar uma parede pela empresa? Faça ele ter um amor pelo negócio como dono. Faça ele ter dor de dono. Aí ele vai entender a função dele ali. Mas para isso, não adianta ser só no blá blá blá, não. Não adianta, não. Tem que fazer ele participar em tudo, na alegria e na tristeza. Se na tristeza corta o salário dele, ou corta funcionário, ou corta equipe, na alegria tem que estar lá. E tem que devolver. É assim que funciona hoje em dia. Se as pessoas não enxergam a motivação e a função daquilo, você não engaja. E se não engaja, você não tem um time. Não tem. E é isso que a gente tenta fazer. Mas nem sempre é possível. É difícil, é muito complicado. 60% da nossa despesa hoje vem da folha de pagamento. Mais alguma pergunta? Então, como diretor também do Ibraflor, também vou entregar flores. Muito obrigado. Obrigado eu. Parabéns. Muito obrigado.